você, tente por alguém, tente outra vez, não seja refém, mas tente novamente, creia se possível, levante a cabeça, nada é impossível. Busque um motivo entre tantos pra viver. A coragem e o medo só você pode escolher. O prazer de um momento ou não que leva além. Gera a mudança, ainda te faz bem. Cuide da sua mente, o seu corpo e seu espírito. Os dias estão passando, Deus tem pressa, amado filho. Eu sei o que cê sente, a angústia, o desespero. Das vezes que se perde vivendo do teu jeito. Você tenta levantar, se livrar dessa algema, mas o vício te consome, te trazendo mais problema. Eu conheço a sua luta porque eu sou sofredor. Tive a alma congelada e não achei cobertor. Pensei que era o fim, foi aí que a luz brilhou. Busque um motivo importante pra viver. Não perca a fé. Tente outra vez. Salve, 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 rapa, podcast hip hop lá em casa, mas é na tua também que a gente tá conectado através aí da conexão aí de Facebook, Instagram e no YouTube, certo? E eu venho aqui hoje muito feliz aqui para apresentar um cara aqui que chegando, né, na fé de Jó. Ô, glória. Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui do lado do pastor Cela Éfeso aqui. Tamo junto. Glória a Deus. Obrigadão pelo convite. Bem-vindo, meu mano. Tamo junto, parabéns em primeiro lugar, né? Pelo projeto, pelo trabalho, pela correria, no rap, no social, hoje nos podcasts. E que Deus te honre cada vez mais, te abençoe seu público aí e bora meter marcha. Bora meter marcha. Rapaziada, um cara que tem uma história aí pesada, que vem da rua, né? Uma história da rua, uma história de superação também. E principalmente uma história de ressignificação, onde ele ressignificou a vida dele, né? Onde ele teve um encontro que linkou a arte que ele fazia com Cristo e tá aqui hoje com a gente aí pra dividir um pouco da história dele, né? Amém. Eu tive assistindo o seu podcast do Rap Total ali, né? Sim, com o Rei Rivas. Com o Rivas ali. E ali eu pude conhecer um pouquinho mais da sua história. Isso que é legal o podcast, que a gente entra nos assuntos, entra pra conhecer um pouco mais, né? Não só o lado artístico da pessoa, mas... Aprofunda mais na pessoa, a pessoa, né? Então, Cela, hoje você tá aqui em Camboriú. Isso. De férias, né? De férias. Saiu de férias, aí eu e minha mina veio pra Floripa passar uns dias. E a palavra de Deus diz que nós temos que estar apto a tempo e fora do tempo, né? Então, ou seja, não existe um tempo só para descansar. Na verdade, a palavra diz que Jesus um dia ia para um casamento e no caminho daquele casamento ele lembrou, porque na realidade o decorrer do processo de infância até o momento do ministério de Cristo, Jesus transitava muito entre a casa da mãe e a casa dos pais. E no meio do caminho entre a casa da mãe e a casa dos avós, na realidade, existia um tanque chamado Tanque de Betesda. Então Jesus ele cresce transitando por esse espaço. 7 anos, vou na avó. 12 anos, vai na sua avó pra mim. 16 anos, vai lá na sua avó pra mim. E a Bíblia diz que após o início do ministério de Jesus foi convidado para uma festa. Ele foi convidado para tirar um momento de descanso, de lazer, de dar risada, de ver os amigos. E quando Jesus ia para esse rolê, ele entendeu que ele já estava apto a manifestar o seu chamado. E ele lembra que existia um cara que há 30 anos estava esperando por um milagre no tanque de Betesda. E ele para nesse meio de processo entre o lazer, diversão, família e a necessidade de servir, e ele vai até o tanque de Betesda. E a gente conhece a história, ele cura aquele homem, o homem pega seu tapete de chão, seu colchãozinho e vai embora curado. E a Bíblia diz que Jesus continua seu rolê. Vai lá pra festinha, dá um rolê e tal. Então esse é o nosso ministério. Tempo fora do tempo. Estamos aí desde sexta-feira, eu acho. Minha esposa tem familiares aqui em Floripa. E eu tenho alguns amigos também. A gente veio conhecer melhor. Eu passo sempre aqui. 1 ou 2 vezes por ano a gente vai lá em cima, lá em Blumenau, passa em Camboriú, passa em Floripa, Criciúma.
através do Tom Calvário, do Diogo, vários outros irmãos aí que abre essa oportunidade de a gente fazer a obra. Então eu nunca vim pra rolê. Costumo estar 3, 4 dias na região de litoral e só ver a praia de dentro do carro, tá ligado? E aí a gente estava até na praia do Matadeiro, né? Lá em Floripa. E quando a gente tava voltando, o cunhado parou pra... Vi uns caras tocando um rapa lá, muito bem tocado. Os caras, vamos parar um pouquinho aqui pra ouvir um rapa. Eu falei, demorou. E a gente ficou lá ouvindo um som. Tá até esse vídeo aí no Instagram e no YouTube. E os caras fazendo uma música bem feita lá, muito bem feita. E eu fui molhar a cabeça pra dar uma refrescada e deu aquele barato, aquele frio na barriga. Os caras começaram a tocar Tim Maia, Racional. Aí já arrepiou o Como braço. se eu ouvisse Deus falar, bora ou não? Falei, bora. E aí fomos lá, fizemos um rap, foi muito louco. Milhares de pessoas já foram, né, tocadas ali com aquele trecho de Na Fé de Jó, com adoração em nome de Cristo. E quando você falou, Cela, tá no sul, tem como encostar? Falei, vou ver com a minha mulher aqui. Ela falou, não, tá suave, segundo ano a gente tá livre, né? Dá pra gente poder fazer um rolê. E a gente aí, faz cara, planos, mas é Deus que dirige os passos, né? Sim. Cara, que legal, a hora que você tava falando ali de Bethesda, né? E tal, eu parei ali enquanto você tava falando e me remeteu o local onde eu fui fazer meu tratamento, uma casa também de recuperação. Quero mandar um abraço pra rapaziada da comunidade Hermon. E dentro da comunidade Hermon tinha 6 ou 7 casas lá, e uma das casas, a casa que eu fiquei lá fazendo meu tratamento durante o meu período lá e tendo um encontro realmente com Deus e principalmente pra pegar o meu milagre, se chamava Bethesda, cara. Ah, que top, hein? Então, que doideira, cara. Daí você tava falando aqui, meu braço arrepiou e tal, daí eu lembrei, sabe, cara, tipo, daquele local, daquele encontro, daquele momento ali, cara, Processo que também que faz parte, né? chegou Cristo na minha vida. Cela, eu fico muito feliz, cara, de você estar aqui, meu coraçãozão, Amém, só Deus pô, sabe isso é o benção. quanto eu tô feliz porque a gente faz tudo na presença de Deus, pra Deus. O podcast é Hip Hop lá em casa, mas o intuito é a gente trazer uma história da rapaziada, um testemunho, né? evangelístico, cara. E dentro disso tudo, queria perguntar pra você o seguinte, cara. Você fez música pro Mundão, você teve grupo de rap no Mundão, e muitas coisas assim até aconteceram, né? Mas hoje você sente muito mais realizado, eu acredito. Totalmente. Então, é um processo muito louco, né? Eu faço rap desde 1992, né? O primeiro rap que eu escrevi na minha vida foi em fevereiro de 92. E me converti em julho de 2008. Tive vários grupos, assim, vários grupos. A gente é daquela época que o grupo tinha 4, 5 caras, aquela bagunça, e saía todo final de semana, um show por cada 6 meses. O grupo acabava de tanto ensaiar, né? E nesses processos aí houve muito crescimento. Graças a Deus eu fui muito feliz em todos os grupos que eu montei, em todos os projetos. Sou de Belo Horizonte, tenho uma história muito bonita dentro do cenário do movimento hip hop Belo Horizonte desde os anos 90. Fui feliz em fazer parte de todos os maiores shows em Belo Horizonte até 2004, 2005, quando eu fui embora de Belo Horizonte. 7 vezes toquei com Racionais em Belo Horizonte, Cirurgia Moral, mano, Alibi, né, a oportunidade de todos os grandes shows assim, da época. A gente fala grande show porque era show que era pra 100, 200 pessoas e era casa lotada. Sim. E tive a oportunidade de fazer muita música boa, mas boa dentro do contexto do que eu acreditava, do que eu defendia, do que era o propósito da época. E eu confesso, me converti em julho de 2008, em setembro de 2008 eu tirei todo o material que eu tinha na internet. Tudo. Há pessoas que ainda conseguem achar uma coisa ou outra remete antes da minha conversão, que talvez eu não tive acesso a tirar. Mas tudo que era meu, de mídia social, de YouTube, de música, eu tirei. Porque em 2 meses de conversão eu não conseguia ouvir nem entender por que eu escrevi aquilo. Entendi. Não é que eu deixei de ser quem eu era. Eu compreendi o paralelo daquela realidade. O tanto que era ignorante acreditar naquela visão cultural, saca? E eu tinha uma música chamada Quem é Quem? Meu pai foi assassinado e nessa música eu narrava a vingança da morte do meu pai, saca? Que doideira, mano. E é muito pesada mesmo. E eu fui instiga o cara... me chamaram a atenção por isso, né? Cara, você tá ensinando detalhadamente como... Saca? E era um sentimento muito louco. E quando eu me converti, eu parei pra ouvir aquelas músicas, eu não conseguia entender aonde eu queria chegar e quem eu poderia cooperar. Porque é contraditório, porque nesse processo de secular para cristão, de mundo para evangelho, eu tentei de todas as formas alcançar
êxito, fazer sucesso, obter resultado artístico com a minha música, mas é como se Deus brecasse mesmo. É impossível falar que não, porque era tudo muito bem feito, trabalhado, suado. Foram, na época, 15, 16 anos já de história, mas as coisas não se completavam, não concluíam. Muitas vezes até com maiores produtores, com maior foi que eu falei. Investimento, mas... Teve época da minha vida que eu andava com a nata do rap nacional de São Paulo, sabe? Entrava no evento pelos fundos, por onde os caras entravam. Tive o último grupo que eu tive no mundo secular, foi o Cartel de la Rua. Foi eu, Bola 8, Vira-Lata, o Paul. E eu não cheguei a gravar, que eu me converti na época que a gente estava indo para estúdio fazer a primeira mixtape do Bola, aquela Jogo. Teve vários nomes do cenário nacional. Era a maior oportunidade comercial que eu tinha até então, de estar numa coletânea, na época eu falava, com os maiores nomes do rap, que teve Facção Central, teve Realidade, teve MVB, teve um monte de cara bom, né, dentro do cenário, e eu me converti nessa época e eu não entendia mais o porquê, não havia mais a necessidade de estar. Então, quando eu me converto nesse processo do Cartel de la Rua, a gente estava com uma oportunidade muito boa de estourar, já viajando com Realidade Cruel para vários lugares, fazendo um show bom, porém o propósito mudou. É como se tivesse apagado uma vela. É como se tivesse jogado um balde de água fria ali em toda aquela minha história, naquele sonho, e por um tempo eu meio que não entendi o propósito e acabei saindo do Cartel de la Rua, apagando tudo que eu tinha de internet, de Facebook, né? Facebook na época era a maior mídia que tinha, antes do Orkut, na verdade. O Orkut, que era o primeiro. Antes do Facebook, o Orkut bombava. Tirei tudo ali do Orkut também e tal, do YouTube. E fiquei em média, cara, uns 6 meses, assim, sem cantar, tentando entender os valores, os propósitos. Inclusive, o cara que me ganhou pra Jesus, ele falava sobre isso. E isso foi muito importante, até pra minha saída do rap secular e eu apagar a minha história do rap secular. Porque ele era um cara envolvido com crime, um cara que tinha uma caminhada pesada na rua. Eu admirava ele na rua pelo conceito dele de rua, de cara na rua. E um dia dentro do carro, até no dia que ele me apresentou o evangelho, ele falou comigo assim, ó: onde você quer chegar? Qual que é o propósito? A gente estava numa caminhada de buscar arma, de buscar droga, de associação ao crime organizado, a expansão do tráfico para a região onde eu vivi uma parte da minha vida, que é Minas Gerais. Só que antes de fechar, ele me fez uma pergunta assim: Cela, qual que é o propósito? Você confia em mim? Eu falei, lógico, se eu não confiasse, eu não estava aqui dentro de um carro nessa quebrada negociando. E ele, aonde você quer chegar? E eu falei para ele assim: meu propósito é conseguir fazer um CD muito bem feito e lançar um CDzão para esse Brasil. E ele falou assim: mas com qual propósito do CD? E eu falei: levar uma mensagem pros caras, dos fundão, das cadeias, das quebradas, o que o rap sempre faz. Ser um suporte, cooperar com a vida dos caras. E ele falou: mas pra quê? Eu falei: negão, os caras terem consciência, os caras saberem dos valores que eles têm. Ele: não, que louco, ó. Nós vamos pegar droga, pegar arma, vamos negociar droga e arma, mandar para outro estado, abastecer uma quebradinha de revólver de droga, correr risco de trocar com os polícias, trocar com os inimigos, de ser preso, para ganhar um dinheiro, para fazer um CD, para falar pros caras não fazer o que nós estamos fazendo. Que doideira, cara. E aquilo foi muito louco, porque eu cresci ouvindo gangsta rap. A quebrada que eu venho de Minas Gerais são a Ribeirão das Neves. A nata do gangsta rap dos anos 90 eu conheci ali. Enquanto vários estados, vários municípios estavam curtindo um rap nova-iorquino, curtindo os caras que estavam estourados no comercial do rap, vamos falar assim, existia uma rapaziada que ninguém conhecia. Tipo Bonnie Thugs, 36 Mafia, tá ligado? O Snoop tinha acabado de sair da cadeia, tava fazendo seu primeiro projeto com o Dr. Dre. Então, assim, era uma que teve ali uma passagem pelo gangsta. Crime na época, veio dali. Então, assim, a base de influência que a gente tinha, principalmente os irmãos de Brasília, que foi a nata do gangsta rap nacional também, era essa visão de que o crime sustentava a arte e o crime fazia parte do nosso cotidiano, a arte só retratava o nosso cotidiano. E era muito louco, né, velho? Eu tive um pai assassinado, a minha realidade com a rua foi muito infeliz durante muito tempo, então eu só queria narrar o que eu vivia. Mas eu acreditava que eu narrando o que eu vivia, eu inspirava, ou eu cooperava, ou eu encorajava. E nessa reunião, dentro do carro, na negociação de arma e droga, falando sobre evangelho e música, o meu parceiro me fez entender que era uma utopia o que eu vivia. E eu falei: mas negão, essas ideias não tá batendo, não.
Ele falou assim, tá sim, Cela, porque eu quero seu bem. Abaixa o vidro do carro. E eu baixei o vidro do carro, quando eu olhei pro lado tinha uma igrejinha. Assembleia de Deus do Jardim Ruiz. E ele falou comigo assim, Cela, no dia que você deixar o Deus desses crentes falar na sua boca, no seu coração, você não vai precisar de dar um tiro, cara. Vender um baseado pra alcançar o Brasil inteiro e verdadeiramente mudar a mente dos caras. Então aquilo ali, o melhor evangelismo, a melhor reflexão que eu já passei por ela foi essa, dentro do carro, porque eu não sabia que eu tinha virado crente. Então pra mim foi um choque muito grande ouvir da boca de um cara que se admirava no crime que Jesus podia mudar. Não, e o cara já sabia o potencial e quem era você pra escrevendo. Sim, cara. Entendeu? E aí isso aí foi muito fogo, marcante mesmo. E dali pra lá, enfim, foi o processo de conversão. Eu fui naquela igrejinha, todo mundo já sabe como é que foi. Fui ali umas 4, 5 vezes, me converti, aceitei Jesus como Salvador. Porém, eu fiquei, depois que eu aceitei Jesus, uns 9 meses sem ir na igreja. O meu processo de tratamento foi na oficina, no monte, na rua, na quebrada, com crentes aleatórios. Com gente que era cheia de Deus mesmo, mas não tinha sistema religioso neles. Isso foi muito importante pro meu ministério. Sim. Porque eu sou cristão há 15 anos e eu sempre falo assim, ó. O rap não pôs cabresto em mim. Porque eu nunca fui obrigado a cantar o que os caras cantavam. Sempre admirei vários artistas, continuo ouvindo rap hoje, como eu te falei, só quem é bom mesmo. E se arrepia, você entende a produção, a proporção, a mensagem, mas eu não sou obrigado a aceitar a reflexão. Reconheço o talento artístico, mas não o talento cultural, filosófico, essas ideias. E com esse processo de ouvir, conhecer rap, eu acabei entendendo que era muito a questão cultural. E que nem sempre todo o discurso que era apresentado ele tinha um fundamento de realidade. Talvez ele tinha um fundamento de revolta, um fundamento de mágoa, um fundamento de frustração, porque a arte acaba pegando esses sentimentos e sendo expandido. E quando eu conheci o evangelho, na proporção que eu conheci o evangelho simples, verdadeiro, da proposta da cruz, da proposta de cura, de libertação, o que pode, o não pode, o que deve, o que não deve, não pelo sistema religioso, não pelo que pastor falou, não pela campanha da igreja, mas pelo relacionamento com a palavra, eu entendi que havia muita frustração, mágoa, tristeza, desafeto dentro da cultura. Tá ligado? E aí foi onde eu paro de ouvir secular, onde eu paro de trabalhar com secular. Fiquei 1 ano sem fazer rap nenhum, porque eu não podia falar de algo que eu não tinha maturidade. Tive que sentar para aprender, para entender. E foi o que eu falei, em maio por aí de 2009, a gente teve a oportunidade de ir para estúdio através de um milagre, Deus abençoou através de um cara. Gravamos ali nossas 5 primeiras músicas como crente, como povo cristão. E eu achei muito legal a gente tomando um café e você falando a forma. Sim, né? Que aconteceu, né? Que aconteceu uma música que não era pra entrar. Uma Na Fé de Jó era, né? uma música secular, né? Uma proposta que era pra ser 5 músicas, que o cara fala, não, eu quero... como que é? Era pra ser 5 ou era pra ser 6? Era 5 e eu só tinha 4. Entendi. Aí chega o céu e vai resgatar a música. Eu falei, só tem 4. Ele, não, mas Deus mandou te pagar 5. E aí eu falei, mas eu não tenho 5 músicas. Aí eu fui dar aquela pesquisada em casa e eu achei lá, na Fé de Jó, que eu tinha escrito 2 anos antes. Porque na Fé de Jó era o seguinte, era um rap secular, que falava, sem escalada, a violência cresce, o medo impera, não é jornal, cinema, novela, que impera na tela, é real, é normal. Era um rap normal, que falava do dia a dia, dos cotidianos. Porém eu tava vivendo uma fase muito louca, um processo muito louco, muito louco, muito louco. E... todo ladrão, todo vagabundo, todo doido, todo delinquente tem esse momento de ler a Bíblia, de ouvir uma palavra, de escutar alguém, de saber quem é Deus. E eu tinha minha biblinha velha, parada, jogada lá no canto do barraco. E nessa época, pelo processo que eu tava vivendo, um dia fumando um beck, tomando um vinho, muito louco, sozinho. Eu morava em Diadema, não tinha família em Diadema. Meio sozinho mesmo assim, já sem credibilidade com as pessoas que estavam ao meu redor. Eu fui dar uma olhada na Bíblia, sabe aquele tal de sair pulando assim? E nesse sair pulando lá, você não entende nada, é muito complexo, né, pra quem tá no mundo. Sim. Porém, eu caí na ideia de Jó. Tem aquele bagulho de ter paciência de Jó, tem que ter paciência de Jó. Tô falando de Jó, qual que é de Jó? E eu li ali superficialmente, mais ou menos, entendi um pouco. E eu tava escrevendo essa música na época, eu falei, vou... Então o refrão da música na época era fazer menção ao Jó. Porque eu contava todo o processo do dia a dia e falava, mas temos que ter a fé, mas tipo a fé de Jó. Era só isso que falava de Jó. E eu apresentei a música para um grupo que eu tinha chamado Confronto Direto, lá em Diadema.
Os caras não gostaram da música, porque a música não falava de droga, não falava de crime, não tinha visão. Porque nós vínhamos de uma caminhada de justificar tudo. Tinha justificativa. Por que rouba, onde rouba, porque vende droga. Nossos inimigos são o sistema, o branco, o governo, a polícia. Tinha todo esse discurso. A música, na Fé de Jó, no seu enredo, ela não traz um grito de revolta social. Ela traz um grito de revolta pessoal. Então ela não aponta o dedo pra cara dos outros. Ela olha no espelho e aponta o dedo pra sua própria cara. Então os caras não gostou da música. E eu falei, vocês não gostou? Tá, não, guardei lá. Porém, 2 anos depois, o cara falou, mano, Deus mandou pagar 5 músicas. Eu já tinha gravado 4, mas faltava uma. Eu falei, eu tenho uma ali. Só que quando eu tenho uma ali, eu procurei um beat pra cantar ela, o que eu senti no coração foi, eu não vou pôr o refrão só. Eu vou tirar o refrão, samplei a introdução, coloco ela fazendo umas viradas no meio da música e vou trocar umas ideias. Porque os caras não tinham entendido a visão da música. Agora eles vão entender. Só que eu já tava caminhando com Jesus já uns 6, 7 meses. A primeira mensagem, a primeira pregação, a primeira mensagem da minha história como pregador é essa que está gravada na música Na Fé de Jó. Antes do estúdio daquela música, eu nunca tinha pregado para ninguém, falado nada de Jesus. Ali foi o primeiro momento. Havia um homem na terra justo, aí eu tentei passar a minha visão. E foi a visão que levou essa música hoje para 50 milhões de acessos, 120 milhões em todas as plataformas digitais, o rap cristão da América Latina mais tocado nas quebradas, nos fundão. E eu glorifico a Deus, porque não é por causa do rap. O rap é só um rap. Mas o conteúdo natural, a expressão natural que tem naquela música. E o meu ministério, no resumo geral, ele é baseado naquilo. Um relacionamento pessoal com Deus, uma forma natural de que a pessoa tem que entender. Eu falava ontem, a gente estava na festa ontem, e eu falava da complexidade do discurso. Às vezes as pessoas não me entendem, porque nós falamos muita gíria, nós falamos do nosso jeito, e às vezes as pessoas não entendem o que nós queremos falar. Aí o mano tava falando, fulano tava num rolê com fulano, e fulano falou um palavrão, e aí depois ele assustou que falou um palavrão, e falou assim, não, eu falei um palavrão, mas não foi palavrão, foi um dialeto. É um bagulho que todo menino de escola fala, todo mundo fala, as velhas falam, os velhos falam, mas é colocado como palavrão porque a gente tem que ser melhor que os outros. O crente, ele tem que ser melhor, então ele julga. Ele não sabe olhar de baixo pra cima, ele tem que olhar de cima pra baixo. E aí o mano falava justamente isso. E aí nós trocando essa ideia, falou, mano, é o seguinte, existem palavrões dentro do jargão santo, perfeito do cristão, que para eles é natural, para nós não. Aí o cara me faz uma citação. Aí eu falei, alguns anos atrás, eu tava num culto onde eu ia ministrar, e o pastor foi fazer a abertura do culto, e ele falou assim, ó, há 12 anos contrai núpcias com essa mulher que aqui está, levanta, meu amor. E a mulher levantou. Aí eu olhei pra cara do povo, olhei pra mulher e falei, putz, cara é uma mina mesmo. Porque ele contraiu núpcias da mina e continuou com ela. Porque eu sou vagabundo a vida toda. Quando o cara fala contraiu é doença. Núpcias ele casou. Falei, casou com a mina e ficou doente. Porém, mesmo assim ele tá com ela. Acabou sendo um palavrão, porque ele confundiu minha mente. Sim. Aí me cutucaram e falaram assim, não, mano, contraiu, ele casou. Núpcias, contraiu núpcias. Eu fui embora. Consumou o ato. Eu fui embora da igreja. Eu falei, por que ele não falou que casou? Olha que doideira, cara, de você não... Não, cara, mas é isso que eu tô falando. Então, não é que a gente fala gíria, não é que a gente é cabuloso, não é que a gente é marginalizado. Não, a gente é marginalizado porque a nossa vida ela é na margem da sociedade. Mas é que a nossa intenção não são vocês. Eu não faço um discurso para alcançar fora do meu núcleo de pessoas. Se chega até lá, faça igual nós. Ou você tenta entender, ou larga nós quieto. Porque quando eu vejo os caras aqui da sua região, no maior congresso missionário do país, eu não consigo ver 20 minutos de mensagem porque eu acho tudo muito complexo. Para eles, não. É o caminho certo. Para mim, o caminho certo é fazer um resgate da alma. Igual o Bruno Mendes faz em Tocantins, para 30 corneta ladrão, de tornozeleira, 3 dias no retiro marginal, para a vida deles. Então, existem interpretações do que é dialeto, do que é marginal, do que é certo, do que é errado. Então, é dentro desse contexto que a gente tenta buscar essa pureza do nosso dia a dia e ser útil aos nossos. Funcionar de uma forma... Ser útil. Por que mataram Jesus? Porque Jesus de maneira nenhuma foi útil ao sistema da época. Jesus não conseguiu agradar os fariseus, ele não conseguiu agradar a base judaica, ele não conseguiu agradar a política romana. Então ele se tornou um problema. Mas Jesus era um problema? Não. Ele só não se rendeu ao conforto social da época. Então todo mundo que não se rende ao conforto social, vamos supor, eu faço rap há 30 anos. Eu não acredito que eu preciso prostituir a minha visão para alcançar resultado.
Se fosse por causa de grana, nós ia roubar e vender droga. Sim. Nós sabemos roubar, vender droga, sabe como funciona, e seria um prejuízo só pessoal, porque a visão que nós tínhamos criminal era roubar de quem tem. É firma segurada, carro forte, banco, joalheria. Então você vai roubar, rouba de quem tem, onde é assegurado, porque o seguro é um sistema comercial. Então o seguro repõe para eles o que eles pagou para guardar, nós tomamos o que eles vão receber, para nós é a maior diferença, a gente multiplica isso para nós. Tá todo mundo feliz, tá tudo certo e acabou. Mas hoje cristão você entende que não. Então hoje cristão entendendo que realmente a melhor forma política de se fazer o crime é errado, eu também entendo que a melhor forma política de se fazer o evangelho é errado. A melhor forma política de se fazer um rap cristão comercial é errado. Porque o bagulho tem que funcionar na prática, na almas. Mano, eu canto rap há 30 anos, sou cristão há 15. Quando a gente tava falando ali, eu prego há mais ou menos 15 anos, 2 vezes por semana. Milhares de pessoas aceitaram Jesus como Salvador nesses projetos da gente. A gente não vende um discurso de que receba aí, eis que te digo. A grande maioria dos lugares que a gente vai, a gente nem volta. Porque a gente não consegue oferecer o que eles querem ouvir. Sim. Eles querem um discurso romântico, glamuroso. Ou seja, vai confrontar, né? Aquele que é do sistema, o sistema, e aqueles que estão entrelaçados com o sistema. A mensagem é de confronto, de identidade. A gente acabou de chegar aqui, meu telefone tocou, nunca vi na minha vida, não sei quem é. O Célio tá falando, isso é referência pra minha vida, não sei o que, daqui 12 anos eu quero ser igual você. Imagina. Então você imagina a distância, o cara tá de uma realidade que ele admira. E por que ele ligou pra mim? Porque meu telefone tá em todo lugar. Meu WhatsApp tá em todas as mídias. Qualquer ser humano fala comigo. Na minha lista de transmissão, 2, 3 mil pessoas de WhatsApp, tem puta, ladrão, nóia, político, santo, profeta, vagabundo, toda raça de gente. Eu não quero saber quem chegou. Nas minhas mídias profissionais, ministeriais, entra todo mundo. Eu não faço média de quem tá chegando. Então tem acesso. Por que tem acesso? Porque eu me disponho a ser uma pessoa pública representando o reino, mas um reino marginal. Então eu preciso ter acesso a essas pessoas que são marginalizadas para a gente poder ter essa expansão, de fazer ela entender quem realmente é Jesus, não quem realmente é o sistema. Sabe quantas religiões tem no mundo? Em média 50 mil. Meu Deus, cara. São 50 mil religiões, cada uma com seu livro, cada uma com seu guru, cada uma com a sua verdade, cada uma com seu discurso, cada uma com a sua doutrina, mas o evangelho brasileiro é a melhor igreja do mundo. Você sabia que de 50 milhões de religião que existe, a perfeita é a evangélica do Brasil? Eu não sabia então disso aí. Eu também não, porque a igreja se acha a igreja perfeita. A Bíblia diz assim, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 7, a religião que agrada aos olhos de Deus é que cuidem dos órfãos e das viúvas, que se atentem à palavra de Deus e desviem do mundo. Ali disse no livro de Tiago o que é religião para Deus. Então o discurso religioso muçulmano, judaico, budista, cristão, que eu vou falar de novo, é uma grande contradição da nossa fé. Cristo criou uma igreja? Cristo criou uma religião? Jesus era de que religião? Cara, ele era... Judeu. Da religião judeu. Ele era judeu, cara. A família dele é judeu, descendente de Davi. Se Jesus era judeu, Deus falou para Abraão não criar uma religião. Falou para Moisés não criar uma religião. Para Davi não criar uma religião. Elias não criar uma religião. Vai vir o Filho de Deus e vai criar uma religião. Não. Quem matou Jesus? Os próprios religiosos. Os religiosos da época ali, os sacerdotes, os fariseus, os filiseus, judaicos, com suporte de Roma. Quem assina a morte de Jesus é Roma. Certo? E quem consuma a morte de Jesus, em parte o judeu, em parte a justiça romana. Então, beleza. Uma unidade entre Roma e os fariseus judaicos assassinam Jesus. Na sequência, assassinam todos os seguidores de Jesus. Na sequência, criam uma religião, santificando Jesus e os caras que eles mataram. Não tem sentido, né? Total sentido, porque é um sentido político. A igreja que nós vivemos. Nesse modo de que agora eu vou manipular, com a razão. Eu vou manipular. Aqui, ó. Roma tinha que invadir, matar, sequestrar bens, impor autoridade para obter resultado de crescimento. Depois que Roma mata Jesus, mata os discípulos, eles entendem que ficou um vácuo de cuidado espiritual, aquela palavra que conduzia pessoas e multidões. Os caras falam, se nós glamorizar
essa visão de Jesus e dos discípulos, nós vamos ter sem bater. A Bíblia fala que a igreja fundada por Roma, 3 séculos depois da morte de Jesus, era dono de 30% da Europa. Meu amigo. Ou seja, a criação de uma religião cristã, que não foi Cristo que criou, porque Cristo deixou uma filosofia, não um conceito religioso, fez com que Roma tivesse força global. Roma estava envolvida na escravidão dos primeiros africanos, inquisição que metia fogo nas pessoas, perseguição de poder. Então, assim, criaram uma religião... O poder acima de tudo, né? O poder acima de tudo. Assim, ó, se você não dá 10% da sua terra, você não tem direito aos céus. Era a visão da primeira igreja romana. Qual é a visão da igreja tradicional comercial hoje do Brasil? Se eu não der 10% do meu dízimo, eu tô... Então há novidade. Gafanhoto. Então há novidade na prática estelionatária da igreja de hoje? Não há novidade. Ela é fruto da igreja primitiva que não tem base com Cristo. E eu, Cela, de 45 anos, vagabundo até umas horas, que tive todas as oportunidades de vida com Cristo, não sou obrigado a fazer parte desse sistema criminoso, estelionatário, mentiroso. Eu prefiro ser aquele julgado de quebrada, que faz pelos que me identificam e que tem um resultado mínimo. Mínimo, porque um desses me liga hoje, amanhã me chama outro, depois de amanhã outro, e tem um testemunho lá, e tem um outro aqui, e a gente vai viver a nossa vida sendo suporte a quem a gente consegue, sem glamourizar. Porque se eu investir nos meus sonhos artísticos e culturais, chega uma hora que eu não consigo atender mais esse povo. Uma vez um empresário quis trabalhar comigo, e ele falou assim, ó, a primeira proposta da gente trabalhar é mudar o seu nome de Cela para O Profeta, tirar esses caras que andam com você, eu vou montar uma equipe para andar com você. Você não só vai cantar e pregar, você vai profetizar. O profeta tem que entregar as profecias. E eu vou te dar uma agenda gigante, valor de 10 mil cada agenda, e nós vamos ficar ricos com 1 ano. É uma proposta maravilhosa? É. Mas ia corromper o meu princípio? Ia. Tive paz? Não. Não fui? Não fui. A pessoa já nem é meu amigo mais, porque contrariou os princípios dela. Então você está entendendo que existe um sistema, eu não estou falando só de religião, na música, nos podcasts, sim, na igreja, na política, no crime, aonde eu é muito mais importante que vocês. Mas esse eu, ele é escorado na cultura racial, na cultura social, na cultura religiosa, na cultura da política. Época de política eu arrumei um monte de inimigos. Os caras falaram, se você é de esquerda, eu falei, eu sou humanitário. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou humanitário. Se o branco boy precisa de ajuda, nós vamos ajudar. Se o negro favelado precisa de ajuda, nós vamos ajudar. Se o preto boy precisa de ajuda, nós vamos ajudar. Se o branco favelado precisa de ajuda, nós vamos ajudar. Porque a causa é humanitária. Eu me identifico com tudo isso que você está falando, cara. São de 2008 para 2009 para cá, né? Uhum. Uma caminhada. E batendo cabeça, errando, Cela. Errando muitas vezes, entrando no sistema, né? Dependendo do sistema, porque uma hora a gente tá tão fragilizado, a gente tá tão digamos, tá tão na M que a gente abraça qualquer coisa. Sim. Você entende? E esse podcast tá servindo para isso, cara. Tô ganhando uma verdadeira aula, sim, né? Aqui. E eu me identifico demais com tudo isso, cara. Eu acho que tanto o podcast, quanto hoje a minha vida, quanto os meus negócios, ele tem que servir os outros de uma forma a não rotular, sim, nem os outros, nem diminuir, sim, e nem colocar alguém em pedestal, porque eu acho que a gente cada um tem o seu valor, cara, cada um tem o seu lugar. Cada ser humano tem a sua história. É igual eu falei ali embaixo. Jesus é um justo juiz. A ótica de Cristo não é a ótica do homem. Não existe homem que julga com veracidade. Eu passei por uma situação nos últimos meses aí, justamente disso. Disseram que disseram, ouviram e abraçaram. E aí geraram uma sentença sobre uma pessoa. Entendi. Minha sogra falou assim, Maurílio, meu nome é Maurílio, né? Se defende. Usa a sua mídia para justificar. Para deixar claro o que é verdade ou não verdade. E eu falei para ela, minha sogra, eu sei de onde eu vim. E de onde eu vim, não há justiça sem derramamento de sangue. Porque no debate, eu tenho a minha certeza e pela minha certeza eu mato. E o evangelho me ensinou que Jesus, com toda a sua certeza, foi para a cruz em silêncio. Porque ele ia ser justificado pela verdade.
Não existe duas verdades. Existe uma verdade. A justificativa dessa verdade é que é a causa. Ou eu me justifico, ou Deus te justifica. Jesus podia ter saído da cruz voando assim, ó, falado, acabou a palhaçada e meter um raio em todo mundo ali, puxar uns relâmpagos da terra, meter a mão no chão assim, puxar o diabo assim, destruir. Ele podia, porque ele é Cristo. Mas alguns dias antes ele estava no monte e falou pro pai dele assim, se for possível, faça de mim esse cálice aí, mano. Tá chegando um tempo difícil e eu não sei se eu vou aguentar, não. A Bíblia fala que o Senhor virou as costas, não respondeu Jesus. Jesus falou assim, já entendi, mano. Eu tenho que então, bagulho, tipo assim, não interessa o que eu vou falar. Não interessa eu justificar. É a proposta. E o que fez Jesus ressuscitar dos mortos? Foi a fidelidade e a confiança na justiça de Deus. A gente aprende no Evangelho que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Mas Jesus não ressuscitou no terceiro dia. Ele foi ressurreto. Quem morre não volta sozinho. Quem traz Jesus de volta é o Espírito Santo de Deus. Deus traz Jesus à vida através do Espírito Santo, assim como Deus tira Filipe do lado de uma carruagem através do Espírito Santo e translada Filipe para outra cidade. É arrepio, que é muito louco, é muita verdade dentro do contexto espiritual. Só que o Espírito que tem a ação de transladar Filipe é pela fidelidade e compromisso de Filipe. Sim, ou seja, Jesus, por ser puro, por ser limpo, por não ter pecado, por ter feito uma história de... Realmente a única história de sucesso do dia que nasceu até o dia que se foi. Sim. Tinha ele deu essa legalidade. Deu essa legalidade para o Espírito ressuscitar. Que é o que vai acontecer com a gente, diz a palavra do arrebatamento da igreja. Então eu aprendi assim, ó. Eu me conheço como ser humano e eu não sou santo. Eu canto rap há 30 anos, prego e vivo do evangelho, puro evangelho há 15 anos. Mas você nunca vai ver um vídeo, uma música onde eu falo que eu sou bom, sou perfeito, eu sou santo. Pelo contrário, eu sou igual aquele mano lá, o Thales Roberto. Não tem uma música do Thales Roberto que ele não esconde a sua fragilidade. E da insignificância dele e o tanto que ele depende de Deus. Eu acho bonito isso, porque a base da música é essa. Você deixar a sua alma gritar a necessidade que ela tem de cura, de libertação e pá e pá. E é o que não acontece hoje na música gospel. Tem muita música gospel hoje que se exalta mais do que o próprio Cristo. A pessoa ela se exalta mais do que o próprio. Ela cria um enredo em volta da sua pessoa para que todos entendam que ela é santa e a santidade dela às vezes costuma ser mais importante para ela e na mídia dela do que a santidade de Cristo. Até quando a gente vai falar, né, Cela, eu tô fazendo uma música Renúncias, daí eu vim com as coisas que eu renunciei. Sim. Por exemplo, a droga, a prostituição, a mentira, o caráter corrompido, papapá. Aí chega um outro alguém que renunciou muito mais, cara, a própria vida, que a gente não seria... Aí quebra tudo aquilo que a gente acha que a gente é melhor por digamos, estar numa posição, às vezes, melhor financeiramente, ou estar numa posição melhor ministerial, ou de qualquer tipo de coisa. Aí chega um certo alguém que, na verdade, que realmente renunciou tudo por nós e a gente fala, caraca... E o mais interessante de tudo é qual a função de Cristo? Se expor como exemplo. Por que eu falo que Jesus não criou uma religião? Porque Jesus ele não cria uma religião. Ele aplana uma visão. Ele explana uma filosofia. Jesus falou assim, ó, eu não vim diminuir os profetas, nem desfazer o que meu pai escreveu no Antigo Testamento. Eu vim acrescentar e atualizar o tempo. Então eles esperavam um rei que viesse por Israel e que arrebentasse tudo. Só que a verdadeira revolução não está nas armas de derramamento de sangue. Está na diplomacia de saber chegar a dialogar. As maiores guerras que a gente vê hoje no mundo, ela vem por causa de indiferença de dois líderes que nunca se trombaram. Tá lá a liderança do Hamas, do Hezbollah, morando em outros países, luxando, enquanto os caras estão se explodindo por eles. E eles falam, a causa é nobre, por essa causa nós morremos. Eles não morrem. Ele não tá no campo de batalha. Assim é o discurso religioso do Vaticano, do cristianismo. Tá ligado? O povo se arrebentando. E qual foi não só o discurso de Cristo, mas Cristo teve uma conduta de estar. Ele estava no campo onde era necessária a sua presença, independente dos riscos. O tanto que no final ele é preso, ele é açoitado, ele é assassinado por defender a sua visão. E tendo... Onde eu quero que você entenda, e tendo legalidade e portando sobre si a autoridade de revolução, de inverter a chave e de mostrar que ele estava certo, a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda ao matador, pela certeza de voltar como o leão da tribo de Judá. Então, ou você é crente ou você não é crente, ou você entende a proposta ou não entende a proposta. E a proposta do evangelho não é luxo, poder e fama. A proposta do evangelho é resultado.
Tem que ter resultado. E é isso que me inspira. Eu tive um projeto chamado Ação Cristo Alimenta. Por que tive? Porque eu entendo que as coisas de Deus, elas são no tempo de Deus. Deus me deu o projeto em novembro de 2019 e esse projeto finalizou no final de 2022. Ainda tem umas ações, mas são mínimas. Por quê? Eu entendi que Deus sabia que viria o Covid. Deus sabia que o mundo daqui a um tempo ia passar por um processo de 2 anos de muita dor e que a questão política, social não conseguia atender todas as necessidades. Ao contrário do que a grande maioria imagina, existe muito crente jogado nas margens da sociedade, num barraco de madeirite, passando fome. Mas a crente não passa fome, passando fome, com frio, com sede, sendo humilhado. Existe. E com fé e com esperança que Deus vai trazer o resultado. Quando eu saí de São Paulo, voltando para Belo Horizonte, Deus falou para mim assim, ó, você vai viver um tempo de milagre. E eu pensei, agora já era, vou levantar cadeirante, vou ressuscitar morto, só milagre cabuloso, o que ela vai fazer. Quando eu cheguei em Neves, Deus me deu direção de ser e de agir no milagre pessoal de cada um que estava jogado no fundão da cidade. Eu tinha um Audi A6, cheguei em Neves com ela linda, maravilhosa. Quando eu finalizei o projeto, eu tinha acabado com esse carro nas ruas de Neves, buraco de terra, saca? E eu cheguei em Neves com uma oferta na época de R$12.000 e eu não entendia porque eu tinha ganhado aquela oferta e Deus me deu a direção de fazer um projeto social. E aí chamaria a Ação Cristo Alimenta. Eu pego esses R$12.000 e reverter em cesta básica, leite, remédio, fralda geriátrica. E eu fiz uma ação durante 3 meses numa casa de uma amiga para uma comunidade que eu não conhecia. Eu tinha 20 anos longe da minha quebrada. A minha quebrada mudou, se transformou em outra quebrada. Os caras que eram meu da época, os mano que era meu, as minas que era meu da época, alguns morreu, outros foi preso, outros casou, outros foi embora. O menino que tinha 12 anos, 12 aninhos, quando eu saí de lá, tinha 32. Era o cara que lotava a quebrada. Meu amigo. O menino que tinha 2 anos, catarrento lá na rua, correndo lá na beira do corpo quando eu saí de lá, hoje tinha 22. E era o cara que fazia a segurança da quebrada de fura na mão. Então não adiantava, o Cela não era mais, o Cela não era referência para aquela quebrada. Mas os pais conheciam, os tios conhecia e outro. Ei, mano, que doidão ali não é o cara do Jó? É. Mas minha tia falou desse cara, esse cara estudou com minha mãe. Aí acabou. Quando se assustou, a nova quebrada te recebe. Ei, sai em casa, tá ligado, né, pastorzão? E aí você vai, mano, qual é a realidade da quebrada hoje? Quem precisa? Aí, ô, mano, minha amiga, que é minha amiga, que é minha tia, que é minha vizinha. Quando assustou, tinha lá 300 pessoas inscritas num caderno, esperando uma cesta básica. Na sequência veio o Covid. Quando o Covid chegou, a gente já estava estabelecido como uma ação social, sendo perseguido por igreja e por políticos da quebrada, porque os caras não entendiam. A igreja que me convidava para pregar, quando eu cheguei na ação social, falou assim, ela tá expondo a nossa igreja. Porque no Fundura eu abri uma igrejinha, essa igrejinha tinha 15, 20 membros, mas fazia uma ação social de R$200.000. Atendia 3.000 famílias na quebrada. Então assim, aquilo se torna um problema, porque o político fala, esse maluco vai vir na política. O que ele tá fazendo é base partidária. Uhum. A igreja fala, eu tô sendo cobrado, porque os membros da nossa igreja estão precisando de cesta básica que nós não tem para dar. E nós estamos mandando lá, eles estão indo lá na igrejinha do cara. Teve igreja que falou, se vocês for na ação na igreja do céu, a gente tirou cesta de banco. Então, é a causa. Caraca. A causa que compra inimigo. A causa, os manos do rap, que era amigo, já não é mais. Saca? Os manos que era referência, já não tem mais referência. E começa, né? E aí a internet começa. O Cela tá fazendo vídeo dos bagulho pra poder se mostrar. E não é. Eu não tenho grana. E esses R$300.000 de ação social e essas 3.000 famílias, isso tudo aconteceu com base de credibilidade do meu ministério. Você, vários outros, mano, tá precisando de alguma coisa aí, pastor? Mano, qualquer ajuda. Toma aí 10 cestas. Toma aí 5 cestas. Teve um ano que falou assim, ela toma aí R$10.000. Entendeu? E eu poderia, falei ontem na reunião que nós estávamos ali, eu poderia ter o caráter político/religioso do século atual. Eu poderia ter o caráter artístico/religioso do tempo atual. Eu poderia ter o caráter cultural/religioso do tempo cultural. E fazer o quê? Eu fazia um vídeo por mês dessa ação. 10 dias antes da ação, 20 dias antes da ação. Rapaziada, tô aqui hoje em nome da Ação Cristo Alimenta. Puder ajudar a gente aí, cesta básica, cadeira de roda, andador, leite, gás, advogado, aluguel. O que se fizer, nós tem alguém que tá precisando.
telefone começava a pipocar, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000. Final do mês, acabou a ação aconteceu dia 25, só vamos falar disso de novo dia 15. Mas eu poderia ter um caráter cultural, religioso e político do tempo atual e fazer 3 vídeos por mês. Um vídeo para ação, um vídeo para minha base profissional, porque eu preciso viver de alguma forma, porque é o discurso por aí, e uma base para fazer caixa. Uma ação que em 2 anos e meio gerou 300 mil reais, poderia ter me dado 1 milhão. Exatamente. Esse 1 milhão podia ter me dado uma casa. Esse 1 milhão podia ter me dado um carro zero. Porque é assim que funciona a igreja. É assim que funciona a religião. O religare não é ligar ao homem a Deus, é ligar o poder a mim. É me dar condição de ser alguém. Um vagabundo, com todo respeito da palavra, filho de uma égua que nunca foi ninguém na casa dele, nunca foi ninguém para a família dele, nunca foi nada na escola, nunca foi nada no ambiente de trabalho. Quando ele sobe no púlpito, ele tem a oportunidade de se tornar um Deus. Ele tem voz. Todos me veem. E aí ele faz o que ele quer, usando o nome de Deus. Isso é uma realidade. Usam o nome, a necessidade dos homossexuais, a necessidade do negro, a necessidade da tiazinha, a necessidade... Cada um na sua plataforma. Uns religiosos, uns cultural, uns racial. Olha a música. Olha que palhaçada virou o nosso rap, cara. Todo mundo partidário. É grana, é jogo político. Não 50 interessa. 50 anos do quê? 50 anos não do interessa quê, o futuro dos meus netos. O que interessa é a minha negociação política hoje. Mano, o país vai cair num abismo social, não interessa. Eu tô ganhando com isso, eu vou fazer um pé de meio pra minha casa. Tô tirando o meu e... Essa é a visão. Entende? Só que isso aí não compra, né? O sono tranquilo, não Só compra a que paz, isso né? traz problema pra gente. Porque chega uma hora que a nossa visão espiritual, ela se torna radical. Porque na visão comercial daqueles que perdem com a sua visão, você é o extremista. Exatamente, você tá indo contra. E você vai ganhando X nas costas, né? Aqui, ali. E essa é a Falava verdade. com o parceiro Então, esses dias, eu estava chegando de viagem, estava chegando lá do Paraguai, e eu trombei um amigo, na verdade o WT, produtor lá de Brasília, ele falou assim, ela tava no Paraguai, faltando a divisa, em Ponta Porã, ele, pô, preciso de um aparelho aqui de fazer, enviar imagens, né? Ele trabalha com áudio e vídeo, é um dos maiores que tem em Brasília lá. Compra pra mim aí. Comprei pra ele lá e trouxe. Quando eu cheguei em Brasília, ele veio me receber, me levou em casa. E a gente tava trocando justamente essa ideia. Ele falou, Cela, você tá morando em Brasília já tem uns 3, 4 meses, mas ninguém sabe. Aí eu falei, é porque eu não preciso, eu tô com 45 anos de idade, eu tenho 30 anos de rap, 15 anos de evangelho. E eu entendi que eu não preciso fazer aliança social pro meu ministério fluir. Eu preciso ser de verdade com quem precisa de mim. exatamente. Então assim, ó, eu vou em Floripa, eu tenho que fazer, eu passo por Blumenau, eu tenho que fazer, eu vou no Rio de Janeiro, eu tenho que fazer, eu vou na Bahia, eu tenho que fazer. Falei ontem que minha mulher, é tão louco você chegar numa altura da sua vida e você ter seu país como quebrada. Porque eu, em qualquer lugar do Brasil que eu tô em casa. Mas por quê? Porque existe a verdade, né? No meio desses vai ter uma separação. Eu Você falei não ontem vai que ela, mais, falei, de mano, repente, naquela tal igreja, naquele tal lugar. Mas vai ter lugares que sentiu a verdade cara, em você, eu vivo que viu isso. a verdade, que recebeu a verdade através da tua vida, que vai querer novamente a sua visita e vai sempre abençoar teu ministério. E Deus vai levantar, né, cara? Eu Sempre falo, Deus sempre levantará. falo. Eu não faço uma agenda pensando em voltar nessa agenda. Uma vez, quando eu comecei, o Reco falou, o importante, se ela não é você ir numa igreja, é você voltar. Por quê? Porque se você foi, primeira vez, se você voltar, porque eles gostaram, funcionou. Porém, depois de 15 anos de ministério e assim, da decadência moral da religião, através da corrupção, dos esquemas da religião, eu entendo que eu não preciso mais fazer uma agenda pensando em voltar. Eu preciso fazer uma agenda pensando em deixar explícito o meu propósito de estar ali. Com compromisso. Eu fui fazer uma obra uma vez numa igreja, não vou citar o nome, que eles me tiraram do púlpito da igreja. O pastor que me chamou entendia meu chamado, os jovens que pediram para me levar entendia o meu chamado, porém o bispo estadual visitou a igreja para ver o culto, era uma vigília. Então qual que é a função do bispo? Eles têm 17 igrejas em uma região. A função dos pastores é cuidar das igrejas, dos bispos cuidar da região e do apóstolo cuidar do nacional. Então esse bispo ele fazia todas as igrejas do estado. E quando ele viu a mídia do Mano Cela na igreja dele, tal data, ele falou, eu vou lá na vigília. De surpresa para ver o que tá acontecendo nessa igreja. Porque nem todo mundo, principalmente do sistema religioso, concorda com a minha visão. Eu nunca preguei na igreja neopentecostal. Nunca. Os caras não deixam. E quando ele chegou, eu estava no ápice de uma mensagem que eu falo da transfiguração. Jesus, Elias, Moisés, no monte e tal. A verdade que vem naquela palavra.
e falava também sobre o momento da morte de Jesus. A Bíblia diz que no momento que Jesus expira, aqui, a hora que ele morre, as pessoas do cemitério mais próximo ressuscitam. Todas elas. Todas elas que conheciam Jesus. Todas as pessoas que passaram pela vida de Jesus ou foram curadas por Jesus, ouviram Jesus pregar em 3 anos, e essas pessoas morreram em Cristo, amaram a Cristo, entenderam quem é Cristo e morreram. A Bíblia diz que quando ele expira, ele morre, as pessoas ressuscitam e saem e picam, a pedra cai, velho. Aonde que tá essa passagem? Não? O livro de Mateus. Eu te mando em off, você coloca aqui no bagulho. O céu escurece, há um terremoto, as vias principais de Jerusalém trincam pelo terremoto, a pedra do sepulcro cai e de dentro do sepulcro aqueles que dormiam vêm pra rua. Meu Deus. Os caras que mataram Jesus, vou ver se eu acho aqui. Os caras que mataram Jesus, quando eles olham para baixo e eles veem as pessoas saindo do templo, eles falam assim, ó, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então esse é o poder eu tava pregando isso. Aí eu falava assim, ó, você não precisa entrar no desafio da igreja, você não precisa entrar na campanha da igreja para que Deus te ouça. Você precisa ter um relacionamento com aquele que ressuscitou e no momento da sua morte ele deu vida. Quando eu preguei isso, o bispo tinha chegado na igreja e o pastor falou assim, Cela, para de pregar. Eu falei, por quê? Ele falou assim, o bispo mandou parar de pregar. Aí eu não entendi, falei, como assim? Aí o bispo olhou pra minha cara, fez assim, ó, desce. Aí eu pedi perdão à igreja, o seu dono aí tá mandando eu descer. Desci por aqui, ele subiu e despregou tudo que eu preguei. Despregou mesmo, falando que quem sustentava a igreja não era Deus, era a igreja, os membros da igreja. Deus não vai impor dinheiro aqui para pagar nossas contas. Tipo, desconversou tudo. E eu fiquei lá fora esperando esse bispo acabar, ele não foi lá fora. Aí não me deram o hotel que tinha que dar, não me deram o transporte de volta, não me deram a oferta, me largaram na cidade que eu tava sem nada. Meu amigo. Aí a gente sempre tem um ou outro, o cara falou, não, Celo, eu vou te buscar aí agora. O mano foi lá, me buscou, levou pra casa dele e resolveu os bagulho pra mim. E acabou que o nome de Deus foi glorificado. Porém, eu voltei nessa cidade já 10 vezes e preguei no entorno dessa igreja em 10 vezes, em casa de recuperação, cadeia, praça e biqueira. E muitas pessoas que estavam num dia tiveram a oportunidade de continuar um relacionamento com a nossa mensagem e não eram membros daquela igreja mais. Então assim, ó, se fecharem a porta pela verdade que eu prego, eu vou pra rua, pra praça, pra biqueira, pra casa de recuperação, porque o evangelho que nós vivemos, porque nós vivemos, a causa desse ministério, ele não depende de 4 paredes, ele não depende de uma liturgia, ele não pode ser, tem agenda que a gente vai, o cara fala assim antes do culto, eu queria sentar com você ali pra gente poder falar sobre a mensagem, e eu falo, não, eu vou embora. Não tem jeito. A mensagem aqui, quem fala é Deus, eu não vou... Como que você vai levar uma mensagem que ela tem que ser engessada, cara, com conteúdo? É a mesma coisa eu te trazer aqui hoje e falar, ó, Cela... Pode isso não pode. Você vai falar isso e o seguinte, só que você tem que colocar isso aqui no meio. Sim. Você tem que eu vou arrumar aqui um jabá pra você aqui, eu vou ter que colocar aqui num 5 estrelas aqui, ali na beira-mar ali, né? no restaurante flutuante. Aqui, ó, deixa eu achar aqui. Eu achei o contexto. Eu só acho que a parte que... Enquanto isso, diretor, vai chamando aqui, enquanto o Cela procura aqui, ó, vai chamando pra mim o vídeo aí da conexão. Dá uma olhada nisso aí pra vocês verem do que se trata, rapaziada. Vivo em graça e são, bem dos irmãos, deste lado é quebrado que tem oração. Entre a terra e o céu, caneta e papel, em função do reino que não tem mais réu. São rimas boladas, repletas de amor, poemas sagrados ao meu Redentor. Aquele que era e que sempre será, o Deus de justiça, o leão de Judá. Poema na lírica, versos espirituais, quem comanda a cena é o eterno, que não veste terno e nos tem como iguais. Estamos na arena porque der e vier, de pente lotado, municiado de fé. Aqui vulgo Cela, fundão lá do B, um cria de Neves, GBHZ. Nossa cara é o rap, esquema com trap, em função do boom bap, nego. De esquina em esquina, quebrada em quebrada, nos carros dos mana, nos fim de balada. Esse mundão feroz, e com a nossa voz, sai da frente é o bem, e os santos dizem amém. Salve 20 conto, lá de Cacela. Prazer estar com vocês nessa jogada, conectados com Deus. E como eu tava falando lá, do momento da morte de Jesus, tá aqui, ó, Mateus capítulo 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados.
que é o Mateus 27. Então, Mateus 27, qual que é o título dela? Ó, a crucificação do rei. Então, quem tá falando aqui em Mateus 27? Que quando Jesus, ele morre, buga o sistema de vida. O céu perde a sua luz. A terra treme. A morte perde o domínio sobre a morte. E aqueles que conheciam Jesus ressuscitam. Então por que eu preciso seguir um bispo? Por que eu preciso seguir um apóstolo? Por que eu preciso seguir um padre, um pastor, um alá, um pai de santo? Para que eu preciso seguir o Cela? Se existe uma proposta chamada relacionamento com Cristo. Pedi, dá-se-vos-á. Bate e a porta será aberta. Jesus sempre falou assim, ó, dá um passo que eu dou um passo com você. Vinde a mim, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eis que vou preparar morada para vocês, mas deixo com vocês o Consolador. Cara, a Bíblia é muito simples. Eu sempre falo pros amigos assim, ó, se você parar e estudar o chamado de Josué, você vai entender que nós não precisávamos de templo. Que Jesus não criou uma religião porque nós não precisamos de uma religião. A proposta é relacionamento. A Bíblia fala assim, ó, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desvia desse caminho. Quando Deus tomou Moisés, a palavra fala que Deus chamou Josué. Josué se sente surpreso. Mas por que o Senhor? 45 anos tenho agora, desde que tiraste da nossa terra. Quando ele saiu do Egito, ele tinha 5 anos de idade. Josué cresce no deserto, e o Senhor fala para ele assim, ó, ele fala assim, ó, eu não tenho maturidade, eu não tenho sabedoria para cuidar desse povo. Aí Deus fala assim, ó, mas eu me agradei de ver você crescer sobre as tendas de Moisés. Olha aqui, ó. A Bíblia diz que Josué, em vez de brincar com a rapaziada no deserto, nos montes, nos vales, nas campinas, a alegria de Josué desde sua infância era ficar nas portas da tenda ouvindo Josué e o servo Josué falar acerca da administração do povo de Deus. Então, chamado natural, chamado de saber ouvir, saber sentar, entender a proposta. Quando Deus catou Moisés, Deus falou assim, se tem alguém, mano, no meio desse povo capaz de levar meu povo à terra prometida, é aquele menino ali, que cresceu nas tendas de Moisés. Aí ele fala, mas 45 anos tenho agora. Ele era menino quando saiu lá do bagulho. E aí Deus fala pra ele assim, ó, faça assim. Mantenha-se nos ensinamentos da tenda, ou seja, mantenha-se nos ensinamentos do que você ouviu das tendas de Moisés. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que eu te farei bem sucedido. Então pronto, aqui ó, não é religião, não é um sistema. Existia fariseu, sacerdote, existia um monte de gente, ancião, mas Deus falou assim, eu preciso de alguém que tenha um relacionamento comigo, que acredita em mim. Ele volta pros caras e fala pros caras, ei xará, Deus falou comigo. Os religiosos já falam assim, como porque assim? se Deus fosse falar, falaria com nós que somos sacerdotes, que somos velhos do bagulho. E os caras falam, mas qual que foi a visão de Deus? Ele falou assim, Moisés não vai vir mais não. E Deus falou pra mim pegar vocês e nós ir pra terra prometida. Aí os caras falam, mas ali, mano, Jericó só tem soldado cabuloso, os caras têm armas, os caras são fortão pra caramba. Como é que nós vai? Ele falou, Deus falou pra nós ser forte, corajoso e meter marcha. Aí os Zé Polvinho religiosos, que é os caras que fazem hoje teologia, que tem um anel, diploma, esses caras de hoje falam assim, ó, mas nós precisamos de prova. Porque se nós for morrer, a responsabilidade é sua. E se Deus não tiver no bagulho? Aí ele volta pra Deus. E fala para Deus, ó, saber o relacionamento. Ele despreza o conselho dos sábios e ele vai no Senhor e fala pro Senhor assim, qual a estratégia de tomar Jericó? O que hei de fazer para que a gente seja próspero nessa ação? E Deus falou para ele assim, ó, a palavra de Deus confunde o homem. Pega os instrumentos de sopro, tantã, repique, vai pra lá, roda 7 dias fazendo uma música e glorificando meu nome. Você imagina como é que o Josué volta pra falar pros caras assim, ó, vamos pra guerra com os instrumentos, fazer um samba pra Jesus lá embaixo, fazer um repão, um louvorzão lá. É conflituoso pra quem narra, imagina pra quem viveu o momento. Porém, ele falou, o primordial do relacionamento, do discurso foi, seja forte e corajoso. Eu já peguei meu tantã, quem mais vai? Aí os religiosos contra o servo. Quem é sistemático para quem é natural. O natural já, eu peguei meu repique, eu peguei o toca-disco, Bora. peguei meu microfone. E desceram. 7 dias, louvando, adorando, fazendo um som. A Bíblia fala que as muralhas ruíram.
A ciência diz que 7 dias marchando abalaram a estrutura do lugar. O bagulho ruiu porque 7 dias... Como é que você pega? Você pega uma marreta e uma talhadeira pra você quebrar uma parede. Você fica, 6 dias batendo no bagulho. Mas você pega um martelete, coloca no chão, o martelete treme toda a estrutura vai se desmontando num toda. Então a ciência fala como foi e o espiritual fala como foi. Eu quero te chamar a atenção pro resultado. A vitória veio do relacionamento. Não da forma sistemática. Eu desprezei 2 seminários de teologia porque eu falei, eu não tenho que aprender com vocês. Os caras ficam bravos comigo. Você é orgulhoso? Eu não sou orgulhoso. Eu tenho relacionamento com Jesus e funciona há 12 anos, cara. Funciona há 15 anos. Se eu uma alma por semana, se Deus opera, eu não quero isso que te diga, eu não quero revelação, eu não quero administração da igreja. Eu quero testemunhar e o Espírito Santo ouvir, confirmar e aquilo gerar vida sobre a vida daquele, que gera vida do outro. E poucas, mano. Ah, mas você nunca vai ver o cara, a sua igreja não vai crescer, eu não tô aqui pra ter igreja grande, não. Eu tô aqui pra que pessoas não vá pro inferno, xará. E o meu papel eu tô cumprindo. Poucas, entendeu? Então é muito louco. E aí, entenda, seja forte e corajoso, não se desvia nem pra direita nem pra esquerda, que eu te farei bem sucedido. Eles estabeleceram o seu tempo, naquele lugar, o mais lindo da história. Uma prostituta gera oportunidade de associação com os caras, esconde os caras, coopera com os caras, pra quebrar ainda mais um paradigma, e os caras estabelecem seu tempo, tem um lugar. A Bíblia diz que algum tempo depois o Senhor volta para Josué e fala, fostes bem sucedido na tua pergunta? E ele fala, o Senhor nos deu a vitória. Aí Deus fala, agora ensina a este povo o relacionamento entre nós, que eu te prosperarei. Meu amigo, que doideira. E aí você vai ver a história de Josué. Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Essas coisas você não escuta na igreja. Né? Essas coisas só escuta no podcast. Que doideira, olha isso aí, é aulas, rapaziada. E a partir desse momento, a vida de Josué prospera. Josué tem vida social. Josué tem vida diplomática. Então, o que eu aprendo? Primeiro, não espera num sistema. Quem muito fala, pouco faz. Espere do relacionamento. Seja fiel a esse relacionamento, mesmo que conflituoso. Porque quando Deus falou, pega os instrumentos e vai fazer uma música, 90% endoidou. Porque nós queríamos arma. Para ter arma com arma, olho por olho, dente por dente, como Israel espera Jesus voltar até hoje. Jesus já veio com a sua mesma forma. Relacionamento que dá certo. Ah, mas Paulo, Pedro morreu, não foi bem sucedido. Morreu não. Os caras tiveram a oportunidade de descansar para uma glória eterna, com um legado de entrar para a história. Tá entendendo? Então, foi bem sucedido por quê? Porque o relacionamento fez com que a fidelidade de um povo a um Deus gerasse resultado. Resultado que estabeleceu um tempo. Para uma terra que manava leite e mel. Aquele lugar é deles. Foi estabelecido por Deus a eles. E aí, depois de um tempo, o Senhor faz o que eu falei embaixo, o que nós vamos viver a partir de hoje. Deus fala para ele assim, ó, foi bem sucedido o seu ministério? Ele fala, foi, porque o Senhor foi fiel a mim. Aí ele falou assim, ó, então ensina esse povo a se relacionar comigo, para que cada um tenha a sua vitória, porque a partir de agora eu te prosperarei. Então a sua prosperidade, você vai ganhar a sua paz, não vem de guerrear, vem de estabelecer relacionamento. As pessoas falam assim, Cela, mas não dá certo, 15 anos que eu tô na igreja, as coisas não fluem. Eu falo, para mim flui. Ó, eu tenho um apartamento que eu nunca imaginei ter, uma nave que eu nunca imaginei ter, uma mulher que eu nunca imaginei ter, uma carreira que eu nunca imaginei ter, uma vida pós-Covid que muitos não tiveram oportunidade, sou felizão, escolho se eu quero trabalhar comercialmente ou não. Eu não quero ser boy, eu não quero ter luxo. E com pouco que eu tenho, eu sobrevivo, sem dar um tiro, sem usar uma droga, sem vender uma droga, apenas sendo fiel e tendo um relacionamento com Jesus. Então assim, ó, por que você às vezes não vive a proposta dos seus sonhos? Porque está esperando o pastor da sua igreja, e ele não vai te dar nada. Esperando a campanha não vai te dar nada. O que vai te dar vida é o seu relacionamento com aquele que gera vida, que liberta a vida. Ouvir a Deus, ouvir a palavra ela se revela para cada um de uma maneira. A palavra ela gera vida para cada ser humano da sua maneira. Agora, se você se propõe a fazer parte de um sistema, você é subordinado desse sistema, você só vai comer as migalhas que caem da mesa e ficar feliz com essas migalhas que caem da mesa. A proposta de relacionar com Cristo é que o véu se rasgou. Qual é a necessidade? A necessidade é Y. Então a caminhada de Y é essa. Acabou. Você vai essa e vai dar resultado do Y. Mesmo que esse Y não é resultado pessoal. Ele é um resultado ministerial. Por que eu sou muito feliz na minha história com Cristo? Por que eu, como eu falei para você mais cedo, a partir do ano que vem, 2024, eu freio a minha história ministerial, diminuo as viagens, vou cuidar um pouco da minha vida pessoal, porque eu sirvo esse reino há 15 anos. É igual eu falo para minha esposa às vezes, quando assim, ó, se eu não pregar nunca mais,
Eu dediquei 15 anos da minha vida para Jesus, 24 horas por dia. São mais de 40 mil almas para Jesus em 15 anos de ministério. Se eu tivesse preocupado com a igreja grande, eu já tinha uma igreja com 200, 300 membros. Sim, se você tivesse fixo num local, fazendo o que o sistema faz... Eu abri fiquei com a New Time o tempo, e no resumo das ideias eu entendi que a minha visão é ministerial, é missionária. Não adianta eu querer estabelecer um tempo fechado para pessoas que não querem mudança. Eu conheci muita gente passou por mim. Assim, enquanto eu não estava na minha cidade, eu era bem visto, todo mundo me queria. Os pastores, os amigos, quando eu mudei para lá, você se torna inimigo. Porque a sua forma de trabalhar é diferente da nossa. Mas eu não sou batista, eu não sou assembleia, eu não sou quadrangular, eu não sou universal, eu sou New Time, eu sou cela, eu sou ação Cristo Alimenta. Eu não preciso fazer como vocês fazem. E vocês não precisam me obrigar a ser vocês, porque nós não servimos a mesma religião. O meu Deus não é os seus deuses. Porque o Deus que eu creio e que eu vivo, ele não é hipócrita. Ele não negocia, ele não humilha, ele não mata a fé. Então existe um Deus do sistema religioso, existe o Deus do ateu, existe o Deus do endemoniado e existe um Deus sedento de verdade. Porque a proposta de Cristo nunca foi humilhar ninguém. Deus, ele não subsiste para ser adorado, porque se nós não adorar ele vai morrer lá em cima. Não me adoraram mais, acabou meu poder vem de adoração. Adoração é um sentimento de graça. Mas como é que a pessoa vai adorar um Deus se ele não tem relacionamento com esse Deus e o que ele tem é uma frustração religiosa? Porque não tem graça, não tem milagre, não tem cura, não tem libertação. E aí não tem adoração, mas tem desafio, tem campanha, tem o vale, tem a rosa, tem esses bagulho que... Tá entendendo? Então assim, eu falei pros caras, muitas das vezes é chocante a visão, mas eu acredito. Tem um amigo que foi o primeiro cara da banca que virou crente, primeiro cara da banca que se converteu, depois de 20 anos dele convertido, a maioria dos caras converteu também, e hoje ele não é mais da igreja. Aí os caras ficam, pô, mano, fulano já não tá mais na igreja, o cara tá falando uns bagulho que não tem nada a ver. Mas não é que fulano saiu da igreja, não tem nada a ver. Eu cheguei pra trocar ideia com ele e falei, mano, qual que é? Você foi o primeiro que inspirou nós tudo, casado, pai de família, mó da hora, e agora fica nessas ideias. E ele respondeu, mas peraí, eu não sou mais o pai que eu era? Eu falei, não é meu pai. Eu não sou mais um amigo que eu era? Não, pô. Mas eu não sou mais o marido que eu era? Não, você é, pô. Eu não sou mais o funcionário que eu era? Então, Cela, por que será que tá a vida todo? desse cara? Será que esse cara tá sem Deus, sem intimidade, sem relacionamento com Deus? Ou será assim, que ele tá muito mais dentro de uma... Não, ele só falou comigo assim, ó, o problema é que os manos querem que eu adore o Deus deles. E o Deus que eu sirvo não é o Deus que eles servem. Foi onde eu falei, cara, você não tá errado. Ele falou assim, Cela, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que mandou seu filho pra terra, não é o Deus dessas igrejas aí. E se eles adoram alguém que eu não tenho paz no meu coração, eu não vou adorar. Porque eu não quero blasfemar contra o meu próprio Deus. Eu vou ficar na minha casa, no meu silêncio, cuidando da minha vida e adorando o meu Deus. Porque no erro, erra uma multidão. E eu falei, mas você não tá errado, não. E todo mundo que vem falar, mas fulano de tal, fala, cala a tua boca. Vai lá trocar ideia com o cara antes de debater, antes de querer filosofar, porque a pessoa ela não precisa ser de mentira para te agradar. E o mundo que a gente vive hoje é disso. Nós estávamos ontem sobre isso ontem. O cara falou assim, nós estávamos no Diogo, nos outros manos, tinha uns visitantes lá, e o cara falou assim, ó, Cela, eu conheço um casal que eles não têm vida mais. Não são marido e mulher, não dormem na mesma cama, não fazem amor, não beijam, não vai num restaurante, não se olha, não troca ideia. Mas tá na igreja. Entra na igreja todo dia de mão dada. Participa do culto direitinho, toma a ceia. Quando sai da igreja, entra no carro, cada um vive a sua vida. Por quê? Porque você precisa fazer parte de um sistema. Se você não tiver apto àquele sistema, você não tem oportunidade, você não é recebido. Então, o X da questão, a pergunta era, você quer agradar quem? Você quer justificar quem? Porque Deus não só te vê quando você chega na igreja, Deus te vê 24 horas por dia. Essa mentira de querer ser um casal bonito dentro da igreja, um cara que não fala palavrão, um cara que não olha, um cara... Eu, quando eu tava com um projeto no New Time, eu tava fazendo de um líder para dar aula de teologia, às quintas-feiras. Era ensino da palavra, na verdade. E me chegou um senhorzinho lá e ele já chegou assim, ó, fiquei sabendo que você precisa de um cara, sou formado, professor em teologia, já li a Bíblia 25 vezes. Aí eu falei, tiozinho, eu preciso ali, mas é assim, eu preciso que comece em janeiro, ensinando sobre a criação, e em dezembro você finaliza no Apocalipse.
Então a gente tem um ano para passar pelas histórias principais da Bíblia, mas e o outro ano a gente começa tudo de novo. Porque aí esses manos de quinta-feira não precisa vir mais, já vão estar num projeto de maturidade do culto de domingo, e quem vai estar participando desse culto é o recém-chegado que acabou de vir para a igreja. É que assim, não sei o quê, porque eu tenho a minha maneira, eu já li a Bíblia 25 vezes. Na terceira vez que ele falou comigo que leu a Bíblia 25 vezes, eu falei assim, ó, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, está falando o quê? Ele falei, Apocalipse 7, 3, está escrito o quê? A pergunta que não quer calar, quantas almas o senhor ganhou para Jesus esse ano? Nenhuma. Eu falei, então vem no culto de domingo, que eu vou te falar uma mensagem no culto de domingo para você entender a proposta de Cristo que você não entendeu lendo essa Bíblia 25 vezes, xará. Pega a visão. Porque o cara que lê a Bíblia 25 vezes, mas não ganhou alma para Jesus, só tem discurso, dele não gerou cara. vida, ou seja, Cristo salvou para quê? Para que a gente pudesse também e a Bíblia estender diz, a mão e ser ele. Você não precisa sair ganhando 1 milhão de alma para Jesus, porque nem todo mundo tem a estratégia, tem esse chamado. Mas a sua vida precisa frutificar. É igual eu falo. Indiretamente. Nós estávamos aqui tomando café, um mano ligou, lá de não sei aonde, falando que a nossa vida é referência, pô, e eu quero ser igual a você, e ora por mim, tá abençoado em nome de Jesus, é isso aí. Então, a sua vida precisa gerar frutos, mesmo que você não veja esses frutos crescer. Sim. Ou sua vida precisa ser referência. Ah, mas você é santo? Eu não sou santo, eu nunca bati no peito falando que era santo. Eu sou o mais pecador de todos os caras do rap cristão que tá aí. Mas que se lasque, eu não bati no peito falando que era santo. Eu não saí da minha casa em julho de 2008 caçando uma igreja para congregar. Eu fui buscar droga, buscar arma, fazer um dinheiro, e Jesus me parou no meio do caminho e falou, vamos mudar de vida e mudar umas vidas? Eu falei, vamos, desde que o senhor segura o B.O. Porque eu não posso fazer nada por ninguém, xará. Então, há 15 anos, Jesus tem feito o que ele acha que deve fazer, me limitado onde acha que ele tem que limitar, potenciado onde ele acha que tem que dar potência, porém, eu sou grato pelo resumo de uma vida. E tenho certeza que eu estou no caminho certo. Até o Covid eu tinha dúvida. Os irmãos da Assembleia me julgavam, os Assembleias julgavam, os batistas julgavam, e sabe aquele negócio de que sua roupa, seu jeito de falar, mas aí quando você púlpito para pregar, eles que te julgaram choram. Eu nunca ouvi essa visão, nunca entendi desse jeito, ora pelo meu filho. Então tá bom, tá funcionando. Chegou o Covid, quase morte, infarto, parada cardíaca, intubação, tráqueo, 37 quilos a menos, desaprendi a falar, desaprendi a andar. Milhares e milhares e milhares e milhares morreram. No dia que minha irmã falou assim, ó, passou, cara. Você voltou. Você não tem noção de onde você saiu. Tem alguma coisa pra falar? Eu tava voltando a sussurrar e eu falei, avisa lá que eu voltei. Vou cantar a fé de Jó lá no podcast do 20 Conto depois de um tempo pra glorificar o nome de Deus, né, cara? Então... E essa pandemia, ela veio pra isso. Eu acho que também, sabe, cara? Quantos que estavam vivendo esse sistema religioso, eu falo por mim, pela minha família, muitas vezes, né? Porque a gente sai da droga, daí a gente tira a droga e entra em outra droga chamada religião, né? E bate no peito e achando que é melhor que os outros, e muitas vezes julgando a religião dos outros, julgando o jeito dos outros pessoas, chegar até Jesus. Sabe o que eu falo, velho? Outros... É que, ó, Jesus andou com 12 caras. Cada um tinha uma personalidade. E Jesus amou esses 12 caras. E Jesus não manipulou esses caras. E esses caras não se tornaram um padrão. Porque se Jesus tivesse criado uma religião ou igreja, essas pessoas eram padronizadas. Porque o Edir Macedo tem um discurso, uma articulação e uma linha expressiva. E todos os bispos da Universal têm a mesma característica. A Assembleia e o líder da Assembleia de Deus tem a sua diplomacia, a sua hermenêutica, a sua oratória. E todo mundo que quer ascensão na Assembleia de Deus vai primeiro. Então, o sistema gera cópias. E Jesus não teve nenhuma cópia. E é tão perfeito que Deus faz, que é por mérito, não é por bajulação ou por hipocrisia, que ele pega o pior de todos os perseguidores e transforma no maior líder do seu clero, do seu clã, que é o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha estudado para ser sacerdote fariseu, ele estava pronto para ser mais um. Sabe o que Jesus fez? Pôs a escama no olho dele, ele caiu do cavalo já reconhecendo Cristo. Sabe quanto tempo demorou o processo de desconstrução do apóstolo Paulo? 13 anos. De quando o apóstolo Paulo caiu daquele cavalo até a primeira viagem missionária dele, foram 13 anos. 6 anos e meio de desconstrução para 6 anos e meio de construção para a primeira viagem missionária, que durou 9 anos. O apóstolo Paulo saiu para ir ali
demorou 9 anos para voltar. Ele foi 4 anos indo, e quando ele voltou parando em cada igreja que já tinha se estabelecido naqueles lugares. Quando eu falo igreja, eu não falo a igreja religiosa cristã, núcleos de pessoas que reuniam em nome de Cristo pela proposta de salvação. Ele foi implantando visão e voltou abençoando a visão, e o mais louco, colhendo ofertas e bênçãos dessas visões para suportar os irmãos que estavam em Israel passando mal veneno por causa da perseguição religiosa. Então, a perfeição da naturalidade de Cristo. Eu tenho para te oferecer a grandiosidade de um reino, mas você só está apto à grandiosidade desse reino fazendo parte da minha visão, não de um sistema. Porque o evangelho ele pode oferecer, a cultura religiosa ele pode oferecer, o núcleo comercial de parcerias pode oferecer, o relacionamento pessoal com a palavra não oferece, a não ser que seja milagre. E o milagre ele só acontece com fé, fé só acontece com credibilidade e esperança. Então é muito louco, cara. Nós estamos vivendo um tempo de muita desconstrução dentro da nossa fé, mas é para isso. Deus levantou o Mitconto, levantou o Tiagão, levantou o Reco, levantou o Clon Calvário, o Cacau, vários outros manos que passaram por aqui, que representam de verdade o evangelho. E nós estamos ali, a nossa bola de meia, fazendo o que podemos para quem realmente espera, acredita de nós, sem invadir espaço de ninguém. Exatamente. Não faço questão de pregar na igreja de ninguém, não faço questão de ir na casa de recuperação de ninguém, não faço questão de ir na praça de ninguém, mas desde que me convidam com a consciência de que eu só vou respeitar minha história e aquilo que arde dentro de mim, que é um salve sem máscara, sem maquiagem. Vamos mais uma água pra mim. Com certeza. Cela, vou deixar aqui já um presente pra você, cara, um bonezinho que eu Gratidão, velho. deixei separado. Obrigado, viu? Um CD aí que é... Top. Tem um testemunho aí, quando você tiver um tempo, escuta Você lá. Eu sei que você não escuta ver. muito rap, mas procura escutar esse aí. Em nome de Jesus. Aqui uma camiseta que é da Conexão, que você participou. Sim. Obrigado pela... Obrigado, hein, cara. Pô, obrigado pelo convite. por encostar, né, Foi muito louco lá aquele na projeto, Cypher. Cara, um abraço aí pra todo mundo que fez parte da Cypher também. Aquela Cypher ali, pô, foi uma realização de sonho poder estar com vocês, cara. Todos que participaram ali. Eu que agradeço. Deus faz coisas grandes, conexões que vão além de interesse, de qualquer tipo de... algo assim. Realmente eu acho que Deus estabeleceu a gente aqui nessa cidade. A minha casa é aberta para você. Amém, quando você tiver de passagem, seja para comer um salgadinho, ou seja para trocar 2 minutos de conversa, né? Seja para a gente unir forças aí para propagar essa verdade. Né, cara, obrigado por você ter dividido a tua vida, ter dividido esse momento com a gente, ter deixado um pouco do teu momento de descanso com a sua esposa aí, né? E é isso, cara. Eu tô muito feliz por você vir. Amém. Né? Espero que esse tempo de podcast aí seja útil para a vida das pessoas. A nossa intenção não é confundir, é trazer esclarecimento, sabe? Existe um barato que é admiração e outro que é adoração. As pessoas, elas podem nos admirar, mas pelo resultado. Se não há resultado, não é motivo de admiração. Agora, adoração é só para Deus. Então, amém, que Deus te dê capacidade aos manos que passam por aqui, de continuar sendo referência viva de um evangelho genuíno. Continua fazendo salgadinho, continua trabalhando, continua cuidando da sua família, continua sendo de verdade, continua fazendo com amor e verdade tudo que você faz. Porque o resultado é Jericó. E só vai entrar em Jericó, mas só vai viver do fruto de Jericó quem tiver relacionamento. As muralhas caem por terra sim, a prosperidade vem depois, o mel, a terra, o leite, o descanso. E eu quero finalizar essa participação fazendo menção de uma mensagem que eu tenho dividido, que é Lágrimas de Deuteronômio. Uma mensagem muito triste, cara, porque essa mensagem ela fala do sofrimento, a dor de Moisés. Quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio, Moisés estava vivendo uma fase de frustração, porque Moisés não entendia por que tanta gente tinha morrido. Saíram com Moisés 3 milhões de pessoas do Egito. Nessa época de Jericó, quando Josué assume, tinha em média 2 milhões de pessoas, 700, 800 mil pessoas. 70% do povo tinha morrido no deserto. Antes de Deus tomar Moisés escreve o livro de Deuteronômio como se fosse a última oportunidade de mensagem. Presta atenção, e é isso que eu quero falar agora para você que está em casa, pro irmão aqui. Nós temos um Deus, servimos um Deus que, independente de um sistema religioso, ou o clero que você fala, ou a igreja que você fala, ou quem é o seu pastor, ele está com você. Se você acreditar no Filho dele, para te dar maná, para você não ter fome todos os dias,
Ele traz uma coluna de fogo para que você não sinta frio todas as noites. Ele traz uma nuvem de refrigério para que você tenha paz no seu dia a dia. Ele traz estabilidade a ponto de não gastar o seu chinelo, a sua roupa não rasgar durante 40 anos. Ou seja, quando Deus enviou o povo no processo de libertação, ele disse: eu irei contigo e te darei descanso. E essa palavra ela é potencializada no nascimento e na morte de Cristo. Ela é potencializada na criação da filosofia de Cristo de salvação através do evangelho dos discípulos de Cristo. E nós vivemos hoje esse processo. O processo de graça, o processo de relacionamento. Cela, mas tinha maná, tinha nuvem, tinha coluna de fogo, tinha comida, a roupa não gastava, Deus estava com eles. Por que morreu tanta gente? Porque eles estavam focados no sistema. O grupo, a massa. A maioria, quando Moisés foi buscar uma direção do trono, eles desconversaram através do sistema político-religioso e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Seria bom falar que todo mundo que está hoje aí fazendo rap, adorando Jesus ou falando que é crente vão chegar no céu. Mas essa não é a verdade que a Bíblia mostra. Porque muitos trocam o relacionamento com Cristo por uma adoração a um bezerro de ouro. Então que eu, você, os manos que estão assistindo aí, tenhamos a sabedoria dos levitas. Amém. Fidelidade dos levitas. Porque a palavra diz que quando Moisés desce da montanha, os levitas falam assim, ó, esse povo se corrompeu e fizeram um bezerro de ouro para adoração. O que devemos fazer? E Moisés fala assim, ó, faremos nada porque são nossos irmãos. E os levitas falaram, nossos irmãos jamais adorariam outro Deus. E mataram milhares de irmãos naquele deserto que adoravam outros deuses. Não é extremismo, nós não vamos matar ninguém, mas nós precisamos desmascarar o sistema que tem gerado morte e condenação a muitas pessoas que estão no meio de nós, em nome de Jesus. Falou? Obrigado pela oportunidade, tamo junto. Eu vou pedir pra você fazer um som pra gente finalizar aí, Fazer vamos aí. de som. Sem escalada, a violência cresce, o medo impera. Não é jornal, cinema, novela que impera na tela. É real, é normal, é favela, é viela, é beco escuro, irmão, rua de terra. Tamo chegando na humildade, pera aí. Não sou bandido, nem pago de ladrão, não. Só rimos louco com as verdades do fundão. Universo 2000 e pá, irmão, a cena é essa. Hipocrisia, maldade, muita conversa. De blá blá blá, louco eu tô legal. Só tenho fé no meu Deus natural. Eu tô ligado que o mundão não vai mudar. Parceiro, então de pé, irmão, fique ligeiro. Não caia nessas ideias de roubar, de traficar seu mal e lá e matar. Quem é você pra falar que tá difícil? Que não tem forças pra sair do precipício. Se não tem fé, de nada adianta chorar, pois tá escrito essas palavras, vamos lá. O inimigo quer seu bem, mas é assim. Ou então na mão, com sangue no olho na escuridão. Ou então deitado, com o corpo perfurado. Sua mãe chorando em meio a vários aliados. Cê já ouviu, parceiro, um dia a fé de Jó? Se não ouviu, vão lá pra Bíblia que é melhor. Que é melhor. Existiu um homem na terra de... Peraí, essa você já ouviu. Eu quero falar de você. Existem hoje no Brasil milhares de homens e mulheres cheias do Espírito Santo, pessoas repletas de graça, que vivem dentro da misericórdia, do ensinamento, da palavra, do relacionamento com Deus. Deixa eu te falar um barato. Jó prosperou sobre o inimigo, semelhantemente à sua fé, exercitando a sua conduta, a sua inspiração, o seu relacionamento. Mas você, além da fé, ainda tem a cruz, ainda tem o evangelho, ainda tem a palavra, o Espírito vivo e o sangue derramado do Filho de Deus. O sangue derramado no madeiro de um Cristo que morreu para nos fazer vivo, que nos deu a oportunidade única de ser eterno mediante a graça. Você foi comprado, você se inspira com a vida de Jó, mas eu quero que você entenda que você tem muito além que a fé,
muito além que a fé. Você tem a presença, o relacionamento, então viva o sobrenatural. Deus dá liberdade pro inimigo fazer o que quer, até o dia que você, guerreiro, bata o pé. Em meio à guerra, o ódio e a ganância, ainda está vivo aquela chama de esperança, de ter bons filhos, bons irmãos, de ter bons pais, de boa educação. A Bíblia ensina como fazer a lição, onde pisar, caminhar na escuridão. De nada adianta querer resolver os problemas do mundo, seus próprios passos estão caminhando sentindo um abismo profundo. A salvação é independente, ligou. Sua oração é só sua, moro. Pense bem, viva meu rapaz, deixa pra lá essa história de aqui jaz. O Satanás sai, deixa o irmão andar naquela fé e pá. Aleluia. 2023, naquela fé, naquele foco, pois Cristo viveu. Há mais ou menos 4.000 anos atrás, entre 6 e 5 anos antes de Cristo, um homem exercitando a sua fé, a fé na palavra, no testemunho, no legado, inspirou o mundo espiritual, porque a palavra diz que a fé de um homem fez com que a fúria e toda a força do diabo fosse derrotada. O diabo frustra, o diabo peleja, o diabo late, sonda, mas a palavra final vem do Senhor. A palavra final está no relacionamento. A palavra final está no compromisso com a palavra, com o testemunho e com a Bíblia Sagrada. Cristo venceu a cruz. Os profetas venceram por fé. E eu e você venceremos baseado na fé, baseado na esperança. Porque Jó tinha fé. Nós temos o Evangelho, o Espírito Santo, a cruz e a redenção. Viva o sobrenatural, viva a palavra, viva a proposta, porque Cristo venceu a cruz para te fazer eterno, para te fazer soberano, para te dar liberdade, vida e paz. Nossa. Tamo junto, Visconde. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Deus abençoe, diretor, amor. Tamo junto. Naquela fé, naquele foco. Por quê? Porque ele vive. Posso crer no amanhã.